Este é Horus. Ele é o deus Sol do Egito de 3000 a.C. Ele é o Sol antropomorfizado e a sua vida é uma série de mitos alegóricos que envolvem o movimento do Sol no céu. Dos antigos hieróglifos egípcios conheceu-se muito sobre esse Messias solar. Por exemplo, Horus, sendo o Sol, tinha como inimigo o deus Sete, que era a personificação das trevas ou da noite. E metaforicamente falando, todas as manhãs Horus ganhava a batalha contra Sete. E no fim da tarde, Sete conquistava Horus e o enviava para o mundo das trevas. Será importante frisar que trevas versus luz ou bem versus mal tem sido uma dualidade mitológica onipresente que ainda hoje é usada em muitos níveis. No geral, a história de Horus é a seguinte. Horus nasceu em 25 de dezembro da virgem Isis Mary. O seu nascimento foi acompanhado por uma estrela no oeste, que por sua vez foi seguida por 3 reis em busca do Salvador recém-nascido. Aos 12 anos era uma criança prodígio nos ensinamentos, e aos 30 anos ele foi batizado por uma figura conhecida por Anup, e assim começou o seu ministério. Horus teve 12 discípulos e viajou com eles, fazendo milagres tais como curar os enfermos e andar sobre as águas. Horus também era conhecido por vários nomes como a Verdade, a Luz, o Filho Adorado de Deus, o Bom Pastor, Cordeiro de Deus, entre muitos outros. Depois de ter sido traído por Tifão, Horus foi crucificado, enterrado por 3 dias e então ressuscitou. Estes atributos de Horus, originais ou não, parecem influenciar várias culturas mundiais e muitos outros deuses encontrados com a mesma estrutura mitológica. Atis da Firígia nasceu da Virgem Nana em 25 de dezembro. Crucificado, foi posto na tumba e 3 dias depois ressuscitou. Krishna, da Índia, nasceu da Virgem Davaki com uma estrela no ocidente assinalando sua chegada, fez milagres juntamente com seus discípulos e após sua morte ressuscita. Dionísio da Grécia nasceu de uma virgem em 25 de dezembro. Foi um professor peregrino que praticou milagres como transformar água em vinho e é referenciado como Rei dos Reis, Filho unigênito de Deus, o início e o fim, entre muitas outras coisas, e após sua morte ressuscitou. Mitra da Pérsia nasceu de uma virgem em 25 de dezembro. Ele teve 12 discípulos e fazia milagres. E após sua morte foi enterrado por 3 dias e então ressuscitou. Ele também foi chamado de a Verdade, a Luz, entre outros. Curiosamente, o dia sagrado de adoração a Mitra era um domingo. O que importa salientar é que existiram inúmeros salvadores em diferentes períodos em diversos lugares da Terra que preenchem essas mesmas características. A pergunta que não quer calar: o porquê desses atributos? Por que o nascimento de uma virgem em 25 de dezembro? Por que a morte e a ressurreição após 3 dias? Por que os 12 discípulos ou seguidores? Para Deus. Voltando à cruz do zodíaco, o elemento figurativo da vida é o Sol. Isto não é uma mera representação artística ou ferramenta para seguir os movimentos do Sol. Era também um símbolo espiritual pagão. Uma logografia similar a isto. Isto não é um símbolo do cristianismo. É uma adaptação pagã da cruz do zodíaco. Esta é a razão pela qual Jesus, nas primeiras representações, era sempre mostrado com a sua cabeça na cruz. Jesus é o Sol, Filho de Deus, a luz do mundo. O Salvador a erguer-se, que renascerá, assim como o sol faz todas as manhãs. A glória de Deus que defende contra a força das trevas. Assim como renasce a cada manhã, e que pode ser visto através das nuvens, lá em cima nos céus, com a sua coroa de espinhos, ou os raios de sol. Foi sempre o poder político que procurou monopolizar a figura de Jesus para controle social. Por volta de 325 d.C., em Roma, o imperador Constantino reuniu o Concílio Ecumênico de Nicéia e foi durante esta reunião que as doutrinas políticas com motivação cristã foram estabelecidas e assim começou uma longa história de derramamento de sangue e fraude espiritual. E nos 1600 anos que se seguiram, o Vaticano dominou politicamente e com mão de ferro toda a Europa, conduzindo-a a um período de obscurantismo, onde o conhecimento era apenas um privilégio da Igreja, as Cruzadas e a Santa Inquisição.
O cristianismo, bem como todas as crenças teístas, são a fraude desta era. Serviu para afastar os seres humanos do seu meio natural e da mesma maneira uns dos outros. Sustenta a submissão cega do ser humano à autoridade. Reduz a responsabilidade humana sob a premissa de que Deus controla tudo e que, por sua vez, os crimes mais terríveis podem ser justificados em nome da perseguição divina. Bom, meus queridos, vocês assistiram algumas cenas de um documentário maligno chamado Zeitgeist, que arremete a palavra espírito em alemão, mas eu queria falar um pouquinho do que estamos vivendo no presente sobre Joseph Atwill. Esse homem encontrou documentos contundentes acerca de que Roma tem inventado Jesus. E isso vai se dar em diversos aspectos pela falta de total de conhecimento que, infelizmente, o cristianismo oferece sobre a história verdadeira de Yeshua, não é? Olha aí, isso aí foi no Terra, pesquisador, a história de Jesus é uma farsa criada pelos romanos, e ele vai trazer comprovações. Nós vemos aí na revista Veja questionamentos, não é, falando sobre o Joseph, não é? 8 perguntas e respostas sobre Jesus histórico, quem são os autores, eles conheciam o Nosso Senhor, a verdade sobre a família do Nosso Senhor, questões que na verdade foram introduzidas e eles sabem sobre isso, não é? Eles vão estar utilizando. Se existiu João Batista, e nós sabemos que não existiu, existiu Yohanan, o imersor, não é? Então, assim, muitas coisas que foram introduzidas como romana, afinal, Jesus sabia ler, não é? Afinal, o que é histórico, o que é realmente, enfim, bíblico, a mistura que ocorre, né? Qual era a religião de Jesus? Eles vão questionar uma série de pontos aí acerca dessas questões que nós estamos vivendo. Foi Jesus crucificado? É a pior de todas, não é, querido meu, querida minha? Por quê? Porque Roma não crucificava, ela emadeirava. Eu quero levar você a conhecer um pouquinho acerca da história de Tammuz. Procura lá no Wikipedia, não é? Você vai encontrar coisas relevantes. Eu vou estar comentando aqui um pouquinho acerca dessa personalidade, que é o mesmo Dionísio, que é o mesmo Horus, que é o mesmo Osíris, é o mesmo que vai estar aí permeando toda essa parte de que nós chamamos aí como sendo uma fantasia, não é? Aí várias visões de Tammuz, e você vai entender o contexto bíblico, onde dentro das escrituras vai estar tratando sobre Tammuz e sobre a relevância dele em relação ao contexto que chegou a Haddad e Rimon, que é o que interessa para a gente dentro desse estudo do Apocalipse. 2 divindades, não é? Que nós estamos analisando, e essas divindades que têm esse apelo com o Deus Sol, com toda essa situação que nós vemos, infelizmente, onde Roma está por trás dessas informações contidas também na forma dessas chaves cruzadas que eles oferecem aí diante de todos esses questionamentos. Nós precisamos compreender verdadeiramente como é que Yeshua foi transpassado, não é? Compreender a maneira que nos chegou para que nós adorássemos essas divindades romanas e todas essas coisas mais, mas nós precisamos da compreensão que sempre as pessoas foram colocadas em estacas, maldito o que for colocado no madeiro, não é, pendurado no madeiro, e nós precisamos compreender que ele foi emadeirado, e não como Tammuz crucificado. Tá bom, meu querido e minha querida?